aula eu vou te revelar todo o meu passo a passo estratégico para fazer uma pesquisa de mercado e análise de concorrência para você anunciar como profissional no Google Ads. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Silva, sou especialista em marketing digital e gestor de tráfego. E eu queria conversar com vocês hoje, fazer um pequeno bate-papo aqui sobre análise de mercado e pesquisa de concorrência, tá bom? Antes, queria contar para vocês aqui um testemunho breve, tá? Muito breve, não vai tomar muito tempo de vocês, mas o fato é que é o seguinte: antes de eu começar esse gestor de tráfego profissional, eu era um gestor de tráfego meia boca. E por que eu era um gestor de tráfego meia boca? Porque eu só dominava a ferramenta, eu não dominava a parte estratégica. E essas são coisas que andam juntos. Claro que você tem que dominar primariamente todas as opções que a ferramenta te dá, porque isso é uma coisa que nem todos estão dispostos a aprender. Mas se você dominar a parte estratégica, isso também te dá mais clareza no quando você precisa fazer alguns ajustes nas campanhas. E um tempo atrás, eu fui contratado por uma agência que não tinha nem 10 conhecimento, nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje, e eu achava que eu tinha, eu achava que eu era capaz, eu achava que eu dominava tudo, ledo engano. Comecei a atender os concorrentes, comecei a subir as campanhas, e eu percebi que eu caí na armadilha de ser eu vou falar que é apertador de botões, mas nem isso é, tá? Porque se uma pessoa sabe apertar botão de forma estratégica, sabe o que está fazendo, e eu achava que eu sabia, enfim, comecei ali a ajustar e eu não tinha estratégia, eu tratava todos os clientes com a mesma estratégia, eu achava que aquilo era top, era da hora. E começou a avacalhar a campanha desses clientes, o meu chefe começava a me cobrar resultados, e era erros primários de campanhas terríveis que eu cometia, porque eu ficava tão nervoso, chegou um ponto que a cobrança ficou tão grande em cima de mim, eu comecei a ficar nervoso, porque eu já nem sabia mais o que eu estava fazendo. Conclusão, acabei sendo demitido, precisei sair, mas aquilo despertou algo bom dentro de mim. O que ficou faltando para mim? Eu domino a ferramenta. Por que as campanhas não estavam performando? Por que a campanha não estava fazendo isso? Por que a campanha não estava fazendo aquilo? O que tinha acontecido? E aquilo permeou a minha mente de tal forma que eu não conseguia dormir até eu descobrir que realmente estava faltando. Gente, foram muitas reuniões constrangedoras de cobrança da minha parte. E o que eu entendo com isso? Eu não tinha uma estratégia antes da campanha. Eu achava que tudo se resumia em botar o link e a coisa acontecia. E botar o orçamento na campanha e a coisa acontecia. Só que o ROI da campanha começa antes da campanha. Anote isso, o ROI da sua campanha começa antes da campanha. Muito antes. E ainda a gente vai ter aqui um estudo de caso, mas o fato é que é o seguinte, aquele aprendizado me serviu para descobrir aonde eu estava errando como gestor. O que estava me faltando? E aí eu vou explicar para vocês um pouco da minha história. Eu vim do mercado que era de afiliados. Um mercado que é de afiliados, você precisa estudar, sim, a sua persona, de certa forma, mas em partes, boa parte desse trabalhar, ele vem pelo produtor. Ele não vem pelo afiliado, entendeu? É lógico que um afiliado profissional, ele vai estudar, ele vai ir a fundo na persona daquele produto que ele quer promover. Se for um afiliado da autoridade, ele vai promover conteúdo a respeito daquilo, ele vai se posicionar também como autoridade relacionada àquele determinado produto. Só que eu não me liguei. O que acontece aqui é o seguinte, eu tinha feito vários cursos, mas eu errava na aplicação. Eu errei em como aplicar aquele conhecimento. E eu não sabia dizer aonde eu estava errado, e por mais que eu perguntasse, as pessoas não sabiam me responder, porque eu não sabia aonde eu estava errando. E como foi que eu descobri que faltou base? Faltou base em persona, faltou base em pesquisa e análise de mercado, até mesmo
antes de persona, porque às vezes você estuda muita persona, só que você não sabe dizer exatamente como que o mercado age diante disso, sabe? Então você tem que ter uma base antes para ver como que está a sua estratégia de negócio diante dos seus concorrentes, e a persona vai te servir para você conectar com ele de forma mais assertiva, sabe? E eu não sabia essas estratégias, eu não sabia a parte pré-campanha, eu sabia só apertar botões, eu sabia só criar conjuntos, criar grupos de anúncios, pixel e tal, e duplica, e segmenta, e põe interesses, e blá, blá, blá. Beleza. Só que eu descobri que quando você estuda mercado e quando você estuda persona, ali ele já está te entregando o ouro da segmentação das suas campanhas. E na aula de hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais a fundo de como desenvolver essa metodologia de uma forma muito mais eficaz, você aprender a analisar seus concorrentes de uma forma mais afunda. Eu vou explicar até o final desse vídeo a minha metodologia, mas antes eu quero trazer aqui para vocês, além desse meu testemunho, um estudo de caso que aconteceu também com uma empresa grande, cara. Porque tudo bem, até ali então tinha sido eu fiz, cometi inúmeros erros, mas eu aprendi, graças a Deus não foi nada tão grave, mas é cobrado performance. Você que é gestor de tráfego, você sabe que você é cobrado pelos seus resultados, você é cobrado, né, porque a pessoa está te pagando e aí ela está te pagando, ela está investindo na campanha, e como é que você gerencia esses resultados? E quando você não entrega esses resultados? Foi aí que eu perdi o meu medo de também parar de ter medo de que, o resultado não está como esperado, o que que eu faço? Não. Com essas 3 aulas, você vai aprender a olhar para suas campanhas de forma que vá além da plataforma. Então, você vai aprender a saber depois aonde achar o erro da sua campanha, ou se o erro está na campanha, ou se não está na campanha, quando ela não estiver performando. E o estudo de caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte: foi noticiado em alguns portais a perda de 200 mil assinantes da plataforma Netflix. Eles tinham uma projeção, né, de um X de novos assinantes, pelo menos nesse semestre, e aconteceu um revés. Ao invés deles multiplicarem o número de assinantes, eles perderam 200 mil assinantes. Ele entrou, por que você está contando tudo isso? Por que isso tem a ver com o meu negócio? Eu quero anunciar no Google Ads, eu quero aprender a criar campanha logo, eu preciso de resultado logo. Cara, não faça isso. Todo mundo precisa de resultado urgente, mas se você não tiver estratégia, aquilo que poderia te ajudar vai se tornar um tiro no teu pé. O que eu quero dizer? A Netflix, ela, nos últimos 10 anos, ela esteve vamos colocar assim, por falta de palavra melhor, num oceano azul. Ela dominou o streaming, até porque ela foi uma das pioneiras no streaming de séries e filmes online. Só que as outras empresas de produção de conteúdo, de entretenimento e essas gigantes cinematográficas começaram a se coçar. Por quê? Porque a Netflix, ela foi a pioneira no negócio que era inovador, que relativamente não tinha muito custo para ela, porque essas produções vinham de outras empresas de entretenimento, de outras empresas que produziam séries, que produziam filmes, de outras produtoras. E isso tinha uma regra de negócio ali por detrás, né? E as empresas perceberam que era um negócio rentável, que gerava recorrência, e as empresas que perceberam que ela gerava uma certa recorrência, que tinha uma audiência, que tinha um mercado, e que, de certa forma, estavam perdendo esse mercado para o serviço da Netflix, lógico que começaram a se coçar. O que eles começaram a fazer? Eles analisaram o mercado, eles viram que tinha um mercado em potencial, e eles viram que tinha um produto que as pessoas queriam através desse modelo de distribuição de conteúdo que é o streaming. Conclusão, 10 anos depois, Netflix se depara com gigantes cinematográficas, com serviços de streaming, que até então eram também veiculados, eram produtos que estavam dentro da Netflix, agora passando para eles. Aos poucos, essas grandes empresas foram tirando seus seriados, os seus filmes, levando para as próprias produtoras, para vender no seu próprio serviço de streaming. E o que acontece? Eles subnicharam. Se
Eles tinham um produto que eles queriam, simplesmente agora subnicharam. Foi a grande tacada que precisava para poder bater a Netflix. O que acontece é o seguinte, se você hoje assina o HBO Max, uma pessoa que assina o HBO Max, ela sabe já o que ela quer assistir. Ela já assina esperando o que ela quer assistir. Se você assina hoje HBO Max, você tem todos os filmes e séries e desenhos da DC. Se você assina hoje, por exemplo, você tem todos os episódios, todas as temporadas de Big Bang Theory, você tem Friends, você tem que seja lá qual for a série que você goste, qual for o filme que você goste dentro daquela produção, aquele guarda-chuva, né, da HBO Max, tá ali. Se você vai para Disney Plus, então, meu, Marvel, Star Wars, Disney, os clássicos da Disney. Então, quem vai para essas empresas já sabe o que ela quer assistir. Às vezes ela já assina por causa de uma série, às vezes ela assina por causa de uma outra série. Já, e às vezes gostam mais de uma série, porque já está tudo subnichado ali, já é aquele gosto. E se você, hoje, é assinante da Netflix, você vai saber do que eu estou falando, você demora horas, meia hora, uma hora, quem sabe 2 horas, só para escolher o que você vai assistir, e nem tem o mesmo peso que um entretenimento da Marvel, que da HBO Max, nós sabemos disso. Às vezes eles têm até produções próprias de atores que não tem tanto peso, assim, nada contra, mas se você tem um ator já reconhecido numa superprodução, tem um peso diferente essa superprodução. Entendeu? E se essa superprodução tem um ator famoso e ela ainda dá certo, você tem achado a peça perfeita. E se você tem isso e ainda distribui isso no streaming, você tem aquilo que a sua audiência quer, aquilo que a sua audiência está procurando. Então, essa é a importância de você fazer uma análise e pesquisa de mercado, entendeu? Olha como o jogo muda. Olha como a análise de mercado mudou o mundo do streaming, mudou o mundo cinematográfico. Se você hoje tem a Disney Plus, hoje você tem algumas séries, principalmente da Marvel, que é mesclada com o cinema. Então, algumas histórias são amarradas ali. E isso você atrai clientes para dentro da sua plataforma, te gerando recorrência, além da bilheteria do cinema. Então, isso subnicharam. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de, como eu, por exemplo, que gosta de DC, que gosta de Marvel, que gosta de desenho de heróis, que gosta de anime, isso caiu como uma luva. Eles subnicharam o que há no streaming já das pessoas que gostam só disso. Então, quem gosta já vai para isso. E já a Netflix não. Ela perdeu o mercado. Esses filmes que antes faziam parte da Netflix, agora foram para essas produtoras que têm seu streaming próprio e a produção dela não é tão relevante assim para a audiência, até mesmo para escolher para quem já é cliente. Então, eles meio que perderam a mão nos diferenciais deles, sabe? Claro que tem todo um contexto, eles vão ter que analisar também a parte financeira, ver se a conta fecha, ver o que eles podem mudar nas produções próprias deles para poder se diferenciar do mercado. Então, tudo isso muda o jogo, entendeu? Quando você analisa o mercado, é impossível falar de análise de mercado sem que depois venha uma aula de persona, inclusive a próxima aula vai ser persona, mas você aprende a ver o que a sua audiência está te pedindo, o que aquela demanda reprimida pede, e isso pode mudar o jogo da sua empresa e pode mudar drasticamente. No Google Ads não é diferente. Um diferencial a mais. Por exemplo, outro diferencial a mais. Se você assina o Disney Plus e o Star Plus, que são duas empresas, né, do mesmo grupo, se você assina esses dois streaming, cara, ainda sai mais barato que a Netflix, que aumentou o preço de uma hora para outra. Ela já não tinha tanta qualidade assim em produções, em termos assim, de peso, né, de produção, que as produções da Netflix são boas também. Mas se você comparar com o universo da Marvel, com o universo da, da Warner, da DC, cara, não tem como comparar. Não que a qualidade técnica seja ruim, mas entende? A audiência pede, o público pede, o seu cliente está pedindo por aquilo, precisa daquela demanda. E é isso que manda no jogo. É isso que vai mudar. E é isso que muda o jogo das empresas, entendeu? Um diferencial, um mimo que você mande para o seu cliente, um brinde que você mande para o seu cliente, um atendimento bem feito, um que a mais faz você ir para frente do jogo. E isso você não consegue fazer só através de campanhas. E por isso
Agora a gente vai ir para a parte prática, a gente vai ir para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar algumas ferramentas que vão te ajudar e o que você deve analisar na hora que você for pesquisar o seu concorrente e o mercado em que você está inserido. E depois eu vou explicar a minha metodologia, que eu vou deixar aqui para download, para você que precisa analisar o seu mercado de uma forma mais sólida. Como é que você faz essa pesquisa e como é que você estrutura essa pesquisa para você extrair inteligência dela de uma forma um pouco mais efetiva e isso se refletir nas suas campanhas do Google Ads. Então, isso é muito importante, tá bom? Se você ficou até aqui, já peço que você se inscreva, ainda tem muito conteúdo, essa aula vai ser um pouco mais densa, mas eu não me importo. Preciso falar disso com vocês, isso vai fazer diferença muito, muito no negócio de vocês, tá bom? Peço que você se inscreva, deixe o seu like, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui comigo nesse curso de Google Ads, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, eu já estou aqui na tela do meu computador e a primeira ferramenta que você pode utilizar para fazer uma análise mais profunda da sua concorrência é ao mesmo tempo também uma das mais simples e você usa bastante, que é essa aqui, Google Suggest. O Google Suggest é uma ferramenta dentro da rede de pesquisa do Google que te permite fazer isso aqui, ó. Ele vai te dar sugestões, tá bom? Depois a gente vai entrar um pouco mais em níveis de consciência, só que o importante é o seguinte, eu vou pegar aqui, por exemplo, buffet para casamento. Beleza. Então, se eu colocar aqui o cursor e deixar ele piscando, você já vai perceber uma coisa. Ele já vai sugerir lugares, cardápio, Zona Norte, simples e barato, em São Paulo, simples, Zona Leste, valor, aqui, por exemplo, preço, decoração de casamento, em Guarulhos, barato. Por que ele está dando todas as sugestões? Primeiro, ele está puxando a minha localização, a localização da pessoa que está pesquisando, no caso eu estou em São Paulo, então ele vai dar algumas sugestões, e se for o lugar que seja relevante para você ou para o cliente que está fazendo a pesquisa, provavelmente vai chamar a atenção daquela pessoa, ela vai clicar, certo? Então aqui você já consegue ver possíveis buscas de palavras-chave que o seu concorrente pode estar anunciando. Depois você vai aprender na parte de palavras-chave como definir se a palavra-chave é boa ou não, tá bom? Então, o fato é o seguinte, deixa eu tirar aqui. Repara que buffet para casamento já mostra alguns anúncios. Então, você tem aqui, na parte superior da rede de pesquisa, 2, né? 3, 4 anúncios. A primeira coisa que você deveria fazer aqui, nesse caso, é o seguinte. Como que você faria para extrair inteligência? Primeiro, você pode tirar um print desse anúncio, ou você pode fazer o seguinte, um bloco de notas, certo? Ou abrir um Google Docs da vida e anotar quais são os argumentos de venda deles. Eu sugiro que você utilize os 3 primeiros anúncios, tá bom? Então, que nem aqui, por exemplo. Faça a cerimônia dos seus sonhos. Opa! Eu, como concorrente, se eu olho isso daqui, tem um erro de português aqui, dependendo da audiência, pode não ser tão legal deixar passar isso aqui, né? Ou, às vezes, dependendo da audiência, até nem pode ser tão relevante assim, mas o fato é, escreva um anúncio direito, deixe um anúncio muito bem escrito, evite erros de português ao máximo. Oferecemos um chalé free para provas e degustações. O seu casamento de um fim de semana inesquecível. Serviço pontual, atendimento humanizado, alto padrão de qualidade. Ele colocou aqui algumas extensões que você vai ver aqui no curso. Um grupo Bizuti, um casamento, buffet para casamento, a melhor festa e o melhor valor. Vamos ver o próximo. Buffet Espaço Paulista, buffet para casamento no Tatuapé, agende uma visita. Ficou melhor. Vamos ver o último aqui. Casamento, buffet para festas. Realmente foi o anúncio mais fraco. Então, o que você tem que analisar é o seguinte. Por relevância, o leilão do Google vai sempre colocar em primeiro aquele anúncio que ele está melhor no leilão, ou que eventualmente ganhou o leilão. Nesse caso, nessa pesquisa, foi esse site aqui. Apesar do em português, ele se comunicou melhor. O Google entende que ele se comunicou melhor para colocar ele em primeiro.
E por que que ele entende isso? Por vários critérios. O lance, o orçamento e a relevância do anúncio, a qualidade do anúncio no contexto geral. Para o Google, para quem busca esse tipo de serviço, considerou esse anúncio no momento da pesquisa o melhor e colocou ele em primeiro. Então, se a gente atualizar aqui, se ele tivesse ficado aqui, ele teria ganhado mais um leilão, então ele já perdeu um pouco a relevância. E agora repara que o que estava em segundo já ganhou esse leilão aqui. Vamos atualizar de novo. Repara que o que estava em último subiu para esse, para o primeiro lugar, que Sítio CAD. E aí você vai dando seus F5, você vai ver quais deles é o que mais está ganhando o leilão e o que mais está conseguindo pontuar em relevância, tá bom? Muito provavelmente, aquele que ficar em primeiro lugar é o que está tendo um anúncio performando mais, aquele que ficar mais tempo em primeiro lugar, à medida que você dá os seus F5, e mais relevância diante do Google. Então, você primeiramente olha o anúncio deles e olha quais são os argumentos que eles estão utilizando a cada atualização de tela que você der, que vai colocá-los em primeiro lugar, tá bom? E aí você pode ir anotando os seus argumentos de venda, tá bom? A segunda ferramenta que eu vou indicar aqui é o Google Trends, tendências do Google. E como é que essa ferramenta funciona? Você acessa esse site aqui, ó, trends.google.com. Ele vai te dar aqui uma caixa de pesquisa e ele vai te mostrar as tendências que o Google, na rede de pesquisa, tende daquele termo de crescer ou de descer. Ele vai te dar um gráfico de tendências para saber se aquele assunto está em alta ou se ele tende para uma queda. Então, vamos colocar aqui a mesma palavra-chave para a gente ter um critério como base, tá? Buffet para casamento. Beleza. Então, você repara que ele vai gerar aqui um gráfico de tendência. Toda vez que você vê esse gráfico com picos em cima, picos embaixo, isso chama um gráfico de tendência, tá bom? E você repara que ele veio uma crescente, aqui, ó, desse lado, onde eu estou passando o mouse aqui, você tem a quantidade de buscas, né, uma média de buscas, e aqui na linha horizontal abaixo você tem o período em que a pesquisa foi realizada, né? Aqui é uma comparação com o mesmo período do ano passado, 25 de abril do ano passado. Então, você vai perceber que até agosto ele seguiu numa crescente, no segundo semestre, até agosto ele deu uma crescida, até o final do ano, começo do ano, voltou a ter um pico de novo, ó, o pico dele foi em janeiro, e depois voltou a ter uma queda, teve uma leve subida e tende a cair de novo este tema. Então, o que isso te mostra? Mostra se a sua audiência vem realmente pesquisando por aquele termo, e esse termo pode ser algum termo ligado ao seu negócio, esse termo pode ser algum termo ligado ao seu serviço, ao seu produto, entende? Então, você já vai se municiando. Então, além de você fazer aquela primeira pesquisa no Google e anotar os argumentos de venda deles, você também pode ver se aquela pesquisa tende a ter um crescimento, tende a ser algo que as pessoas estão procurando, até para você depois transformar tudo isso em palavras-chave e em anúncios que já se conectem com a sua audiência, que já é algo que eles estão buscando. Se já for algo que eles estão buscando, seja qual for o seu produto ou serviço que você está oferecendo, já se torna muito mais fácil de vender. E você já vai ter uma noção muito melhor, muito mais ampla do que os seus concorrentes vêm fazendo e o que você pode ou não fazer para se diferenciar. E é aí onde você vai ter uma percepção muito melhor se você está no caminho certo ou não, se você precisa estar mais alinhado com seu público-alvo, com sua persona, com seu potencial cliente. E a vantagem de usar o Google Trends é simples assim, a gente digitou lá, ele gerou um quadro aqui divisor, ó, buffet para casamento, termo de pesquisa. E você tem a possibilidade também de fazer comparativos com outras palavras-chave que você considerar relevante. Então, neste exemplo aqui, eu estou mostrando duas ferramentas, certo? Vamos voltar para a primeira, vamos pesquisar outro termo. Vamos pesquisar então agora um outro termo. Vamos pesquisar agora, junto com a rede de pesquisa, algum outro termo ou algum outro negócio e vamos fazer um comparativo aqui, tá bom? Vamos pesquisar agora alguma variante dentro desse buffet para casamento aqui, usando o Google Suggest. Então, vamos deixar aqui, buffet para casamento, preço. Aqui ele já foi muito mais criterioso, só colocou
2. Então, vamos pegar essa palavra-chave, vamos colocar lá no Google Trends para comparar com a primeira que a gente pesquisou. Você vem aqui, ó, nessa coluninha, clique em adicionar, descer aqui um pouquinho mais a tela, certo? Aqui, e dá um Enter. Quando você der um Enter, ele já vai abrir para a próxima palavra de comparação. Ok? Aí você pode adicionar aqui 3, 4 palavras-chave, quantas você queira. Aqui nessa segunda linha, você pode filtrar por Brasil, né, por países, nos últimos 12 meses, na última hora, nas últimas 4 horas. Aqui você pode, eu sugiro que você pesquise dos últimos 2 meses, 30 e 90 dias, tá bom? Quem sabe, se for relevante para você, até os últimos 7 dias. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer esse comparativo no nosso gráfico de tendência. Vamos voltar aqui, deixa eu me posicionar aqui em cima. Então, aqui a gente tem uma comparação até interessante. Repara que quando a pessoa pesquisa por preço, é uma palavra-chave já interessante, porque é uma pessoa que já está a fim de comprar, ela meramente só está pesquisando por preço. E olha só, apesar de ser uma palavra-chave boa, ela vem muito mais abaixo que a primeira palavra na comparação aqui no gráfico de tendência, e ambas terminam em queda. Então, aqui você já tem comparativos, já tem uma fundamentação para aquilo que os seus concorrentes estão fazendo e se eles estão alinhados com os clientes deles, tá? Vamos pegar aqui no outro nicho, corretora de seguros. Tem a Way Seg Seguros, GHF Corretora de Seguros, o Cine Seguros, Forset Agilizador. Então, vamos lá. Corretoras de seguros, trabalhe conosco. Saúde, vamos ver se essa palavra aqui seria relevante. Olhando assim, não é relevante para um anúncio, tá? Eu sei que essa palavra trabalhe conosco não é relevante para um anúncio. Geralmente uma pessoa que está interessada em, sei lá, vaga de emprego, mas só para a gente ver as duas ferramentas trabalhando juntas, né? Então a gente vai vir aqui, vai remover, vamos clicar aqui e vamos remover, e vamos dar, opa, copiei errado. Vamos ver se temos audiência buscando por corretora de seguros, tá? Seguindo o nosso gráfico aqui de tendência do Google Trends, ele tem uma leve queda, ele tem aqui, ó, uma pequena estabilidade aqui, mas o mínimo de buscas que ele tem aqui apresentando aqui, nos últimos 12 meses, é de 75, quase chegando para 50, oscilando entre 50 a 75 buscas mensais, teve um pico aqui de 100 buscas e depois deu uma queda, tá bom? Vamos voltar aqui de novo. Corretora de seguro curso, não sei, talvez para o seu nicho pode ser relevante, talvez você faça algum curso de corretagem, vamos colocar aqui e vamos comparar também. Aqui já deu ruim. Vamos pesquisar aqui uma outra palavra, corretora de seguros altos, seguro para altos. Repara que eu nem perdi tempo com esse comparativo, porque o outro termo deu ruim. Então, você passa da mesma forma, tá bom? Vou seguir aqui, que ainda tem que mostrar as outras ferramentas. E também está realmente bem baixo. Não tem como analisar o gráfico de uma forma assim, tão bem detalhada. Mas, repara aqui o seguinte. No Google Trends, você também tem uma pesquisa muito bacana, que é por região, aqui embaixo. Então, quando você perceber que tem os pontos mais escuros no mapa, vai ser onde mais teve pesquisa, e você tem alguns outros comparativos aqui de pesquisas semelhantes. O que você tem que ter aqui agora é um filtro, por quê? Nem tudo que você jogar aqui vai ser relevante para a sua audiência, mas vai servir para você ter parâmetros para começar a analisar, tá bom? E o que isso tem a ver com a sua concorrência? Porque até agora a gente só está analisando as palavras-chave. Vamos pegar aqui Azul Seguros, por exemplo. Você pode vir e pesquisar o nome do seu concorrente aqui. Então, por exemplo, deixa eu remover aqui essa palavra para ficar com os gráficos limpos, né? Vamos supor que você trabalha no nicho de corretora de seguros, você vai pesquisar o nome do seu concorrente aqui. Azul, ele está oscilando aqui entre 40 e 50 buscas mensais e tem uma tendência em crescer. Opa, isso já te serve de alerta. Aí você olha aqui no mapa aqui do Brasil, que é onde ele vai sempre puxar as pesquisas, e repara que aonde estão o maior número de busca. Em São Paulo, disparadamente São Paulo. Se você está anunciando uma campanha, você é corretor de seguros, uma pesquisa dessa, cara, você já tem
e está com pouco orçamento, você já tem uma região para focar o seu orçamento, que é a região que tem mais buscas. Você já poderia anunciar para São Paulo, se isso for interessante para você. Talvez você esteja fora, aí você precisa buscar outras palavras que sejam relevantes para a sua região, ok? Vamos voltar aqui de novo. Vamos pesquisar Patini, corretora de seguros Patini. Vamos ver isso aqui. Entendeu agora por que que é importante você comparar? Olha a diferença de uma para outra. Tudo bem que a Azul consideravelmente tem um outro nível de maturidade de mercado maior, né? Tem, enfim, mas você tem aqui como comparar, tem enfim, você tem que dar asa à sua imaginação aqui e mesclar os argumentos de venda com as palavras que você está buscando, fazer os seus comparativos e tudo isso tem que te retornar dados, tem que te retornar inteligência. Por quê? Por que que tem mais buscas para um do que para outro? Quais são os diferenciais que fazem com que as pessoas busquem isso no Google ao invés do meu serviço, por exemplo? Tá bom? Outra ferramenta de pesquisa super interessante que eu vou abrir aqui para vocês agora. Planejador de palavras-chave do Google. Lembrando que você está dentro, se você chegou, caiu de paraquedas nesse vídeo, você está dentro de um curso de Google Ads, tá? Se você não sabe como chegar até essa tela, como criar essa conta, você já tem aí 3 aulas, a última aula foi de tag de conversão, vai lá, você tem uma playlist lá para você já ir acompanhando todo o passo a passo, tá bom? Essa aula vai ser realmente mais densa, mais passo a passo, que eu vou te ensinar, a gente vai entrar agora, a gente já está prestes a entrar na minha metodologia de análise de pesquisa de mercado, só estou, por enquanto, dando um overview aqui a respeito de como pesquisar concorrência, tá bom? Uma das ferramentas que nós temos dentro do Google Ads para isso é o planejador de palavras-chave, tá? E aqui já vai um disclaimer, tá bom? Essa é uma das contas que eu tinha parado de anunciar, estou voltando agora. E assim, à medida que você tem cobranças ocorrendo na sua conta por campanhas, eles liberam dados mais precisos nessas ferramentas. Isso porque o Google entendeu que ah, mostrar o exato número de buscas que tem dentro da ferramenta dele é ouro para as empresas. Então, ele simplesmente resolveu começar a cobrar por isso. E como é que ele cobra? Na medida que você faz campanhas e você paga suas campanhas, os seus anúncios. Aí ele começa a te liberar esses dados. Enquanto você não fez os seus pagamentos, as suas campanhas, ele vai te começar a mostrar algumas estimativas, de 10 a 100, de 100 a 1.000, de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000, e aí vai. Então, se por acaso você estiver nessa ferramenta, se por acaso você estiver nessa ferramenta e você vê essas estimativas, não se preocupe, você não vai ter a mesma precisão, claro, mas eu sugiro aqui que você comece a trabalhar com buscas de 1.000 para cima, tá? Quem tem 1.000 buscas para cima, já é interessante. Ou você pode fazer as suas campanhas, aí é por sua conta em risco, com um número um pouco mais reduzido, mas ele vai te dar uma estimativa entre 10 a 1.000. Entre 10 a 1.000 pode ser 900, melhor, entre 100 a 1.000 pode ser exatamente 100 buscas, como pode ser 900 buscas, entendeu? Aí já dá para você fazer um anúncio melhor, pode ser 500 buscas. Então, se você estiver vendo essas estimativas, 10 a 100, 100 a 1.000, 1.000 a 10, 10 a 100.000 buscas, cara, você vai ter que criar um filtro um pouquinho melhor, um filtro um pouco mais prudente em relação às palavras-chave que você vai escolher, mas essa não é uma aula de palavras-chave, tá bom? É uma aula de pesquisa de mercado e análise de concorrência. Eu vou escolher aqui a minha conta, e agora você vai, quando você chegar aqui, ó, você vai vir aqui em ferramentas e configurações, na sua conta do Google, vai vir aqui, ó, na seção planejamento, planejador de palavras-chave. Você vai clicar, vai vir para essa tela. Aqui você tem duas escolhas. Você pode descobrir novas palavras-chave e você pode ver o volume de pesquisas, tá bom? Nesse caso, a gente vai para essa, que é só para a gente ver realmente o volume de pesquisas, tá? Vamos clicar aqui. Aqui você pode subir um arquivo cheio de palavras-chave para ele te dar um relatório, mas aí você vai colocar só as que forem relevantes. Então, vamos seguir agora na sequência agora da corretora de seguros. Corretora de seguros. Vamos clicar aqui em começar. Repara que ele está uma certa semelhança aqui, ó, com o Google Trends. E aqui já dá uma média de pesquisa mensais, cerca de 14.800
buscas, a concorrência por ele é média, e o lance para você aparecer na parte superior das pesquisas é de 2,25 e ele já chegou a custar 9,69, um dia de leilão caro para esse anúncio. Então você já sabe o quê? Que você tem muita pesquisa para essa palavra-chave. E agora qual que é o seu papel? Vamos pesquisar os concorrentes, vamos ver se as pessoas buscam pelo nome do meu concorrente, tá bom? Vamos voltar aqui de novo. Vamos digitar aqui Azul Seguros. É importante, a sacada aqui, você tem que ter o seguinte, tá? Tudo isso que eu estou falando a respeito das ferramentas, você tem que aplicar exatamente dessa forma para o seu negócio, tá bom? Já já eu vou te falar como é que você vai usar, quais as informações você vai ter que extrair disso. Por hora é só uma visão geral aqui de como você vai usar essas ferramentas. Então, estou clicando aqui o nome de uma empresa, os seguros, média de pesquisas, 110 mil pesquisas, concorrência baixa, claro, porque se já estão buscando os seguros, já tem uma empresa, né, que o potencial para a gente estar buscando, e o lance, o menor lance foi de 42 centavos, e o maior lance, 3,5. Então, vamos lá. Se você é corretor de seguros, não sei se você trabalha nessa empresa ou não, qual o diferencial que você enxerga agora nessa empresa? A autoridade, ela já tem marca, ela já tem gente pesquisando por ela, nessa empresa por N motivos. E aí cabe a você definir qual é a palavra-chave que se enquadra para você, de forma que você possa subir o seu conceito com o seu cliente para chegar nesse ponto de construir essa autoridade, tá bom? Não é fácil, demora você construir um branding, uma marca, uma autoridade, demora. Não é assim, demora de acordo com o nicho, né? É muito relativo isso, mas não é uma coisa, mas te garanto que não é uma coisa que você vai conquistar da noite para o dia, tá bom? As outras ferramentas que eu vou te passar aqui são ferramentas pagas, né? São ferramentas assim que vão te dar um número maior de pesquisas, mas que vão te ajudar a ter muito mais competitividade, tá bom? Bem, pessoal, a próxima ferramenta é o SEMrush, só que ele é limitado com relação ao uso, porque é uma ferramenta paga, tá? Eu não sei quantas pesquisas você pode fazer aqui, mas, por exemplo, você pode vir aqui em palavras-chave, visão geral de domínio, pesquisa de palavra-chave, visão geral de palavras-chave aqui, por exemplo. Você pode tentar utilizar da forma gratuita, o que ele permitir, mas vamos colocar aqui, por exemplo, corretora de seguros. E olha só que interessante. Olha que interessante essa palavra. O tanto de informações que você tem aqui é só no Brasil, cerca de 14 mil buscas, volume total de busca, geralmente intenção comercial, quanto ganha um corretor, dia do corretor, telefone de corretora, seguro e corretora, seguro de corretoras limitada, corretora de seguros, e aí ele vai te mostrando aqui, ó, o volume de busca, ó, 880 volume de busca, 720 volume de buscas mensais que você pode ter, principalmente para você que vai anunciar no Google Ads. E aqui você depois vai analisar mais para frente, repito, a gente vai ter um curso só falando de palavra-chave, como é que você mede a relevância dessas palavras-chave, para você saber qual você vai ter que colocar no seu anúncio. Então, essas são ferramentas que vão trazer inteligência de mercado. Aqui tem uma função, eu não sei se vai estar disponível aqui, que te permite fazer uma pesquisa por anúncios, e ele vai te dar alguns dados de concorrente. Antigamente, eles até mostravam alguns dados, mas eu acho que hoje é 100% pago, né? Vamos analisar aqui, ó. Eu, praticamente, prefiro o planejador de palavras-chave do Google, mas também é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para quem vende SEO, que é super concorrido, é uma verdadeira guerra SEO, até mesmo SEO local hoje em dia tem já uma certa concorrência, mas vamos lá. Para quem não sabe, SEO é quando você utiliza algumas técnicas de otimização no seu site ou na sua página para poder aparecer na primeira página do Google de forma orgânica, sem ter que precisar pagar por anúncio. Então, enfim, aqui em pesquisa publicitária. Não sei se vai aparecer, tá? Pode ser que apareça tudo embaçado aqui. Eu peguei aqui esse site, né, vindo da pesquisa do Google. Vamos colocar aqui, vamos ver se traz algumas informações. Ele não pede subpágina, né? Pede só o domínio principal. A gente coloca Brasil, para ele puxar os dados só do Brasil. Realmente ele vai pedir a assinatura. Geralmente ele dava até umas 4, 5 pesquisas, ele já mostrava alguns dados. Agora ele já está vetando um pouco mais, porque é o seguinte,
são ferramentas de alto nível de competitividade. E dependendo do mercado que você está, você precisa dessas ferramentas. Não são todos os mercados que vão precisar dessas ferramentas. Você não precisa cair na pilha de que você tem que comprar ferramenta paga. Não. Às vezes o Google Suggest já te ajuda. Às vezes o planejador de palavra-chave já te ajuda o suficiente. O Google Trends já te ajuda. E isso vai colaborar com o seu trabalho de uma forma ou de outra, tá bom? Agora, se você está no mercado que é altamente concorrido, eu recomendo você fazer a assinatura ou do SEMrush ou do Ahrefs. Eu vou deixar o link desses sites aqui na descrição para você ir lá, dar uma olhada, pesquisar os planos e ver se faz sentido para o seu negócio ter essas ferramentas de competitividade, tá bom? Mas calma, que a gente vai chegar lá na minha metodologia. Eu estou te dando aqui armas, por enquanto. Agora a gente já está chegando na parte que você vai aprender como você deve usar essas armas de fato. Outra ferramenta muito interessante é a Uber Suggest. Ela também é semelhante ao SEMrush, tem, claro, suas peculiaridades, as suas diferenças. Eu também uso muito ela para pesquisar palavras-chave. E aqui você pode ver o seguinte, ó. Você pode se registrar, né? Você pode entrar, ele vai, claro, vai te limitar até que você contrate algum plano. E aí você pode fazer as suas pesquisas. Então, vamos pegar aqui esses dois listos que a gente pesquisou. Buffet para casamento, por exemplo. Opa, ali, carregando, uma nivelinha girando, e olha só isso. Lembra que eu falei que no planejador de palavras-chave ele vai te dar uma média, se você ainda não fez nenhum pagamento na sua campanha? Aqui já vai te dar o resultado já um pouco mais preciso, tá? Não é nenhum deles é 100%, tá bom? Principalmente as ferramentas pagas, nenhum deles é 100% que seja essa quantidade. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas só para te dar essa média, aqui já te ajuda bastante a como você vai definir essas palavras-chave e saber o que seus clientes, potenciais clientes, estão buscando na internet, para você já saber como falar com eles, entendeu? Qual é o diferencial? Por exemplo, uma pessoa que busca buffet para casamentos na Zona Leste, um diferencial para ela é a localização. Então, você imagina que você vai construir um anúncio, buffet XPTO, e você põe a localização no seu anúncio. Olha o poder que você ganha só de analisar o mercado, entende? Você quer cliente que já está no fim de funil, só quer fechar preço com ele, se já tem um comercial matador, cara, você pode anunciar para buffet de casamento. Preço, são 260 buscas mensais aqui, num custo de 1,85. Aí você põe essa palavra-chave lá no seu grupo de anúncios, monta um super anúncio, prepara o seu site. A gente vai ter uma aula disso também. Prepara o seu site para receber tráfego frio. Não joga tráfego frio para um site institucional, pelo amor de Deus. Prepara o seu site, prepara um baita argumento de venda, uma baita copy, joga com pelo menos aqui R$ 2 por palavra-chave, e você já está mais à frente, você já olha a noção que você tem do que seus concorrentes estão fazendo. Quando o cliente buscar por preço e o seu concorrente não está anunciando com a palavra-chave preço, você já pode se destacar grandemente da sua concorrência, entende? Então, olha a importância de fazer a análise, entendeu? E aí, quando o cliente entrar e você começar a entender a sua persona num nível muito mais profundo, você entrar para o seu setor comercial, te contratar, o seu marketing continua mesmo depois, porque você vai saber o que você tem que fazer para ser um diferencial para ele, mesmo depois que ele já tinha contratado. E aí você vai ter uma experiência, vai poder propor uma experiência 5 estrelas para o seu cliente, sabe? Uma experiência de ponta a ponta, desde o anúncio até o momento que ele fechar com você, nesse caso, que ele fechar um evento com você, que você realizar o evento, é o típico caso do cliente que vai te indicar depois, entende? Mas você teve toda uma estratégia de estudar a necessidade do cliente e ver o que você pode oferecer diferente já desde cara, já no anúncio, até o seu atendimento, para poder se destacar, para ele olhar para você e ver, cara, o buffet XPTO é um diferencial para mim. Vou recomendar ele para os meus amigos. A próxima festa que eu tiver, que eu quiser fazer, vai ser nesse buffet. Então, você tem uma verdadeira arma nas mãos. Uma verdadeira arma nas mãos, tá bom? E agora, a gente vai passar agora para a parte da minha metodologia,
como é que você vai usar cada uma dessas ferramentas para preparar as suas campanhas, como é que você vai estudar o seu concorrente agora de uma forma avançada. Preciso que fique atento, esse material vai ficar para download aqui na descrição também, tá bom? Vamos lá? Beleza. Então, pessoal, já estamos aqui, ó. Já deixei essa planilha super, super top para você clicar aqui no link, fazer o download, tá bom? É um material que eu preparei com muito carinho para vocês que estão aqui no curso. É um material que, se uma pessoa baixar sem fazer o curso, ela não vai entender pitangas do que se trata, mas você que está aqui me acompanhando, você vai ter acesso a esse material, que vai fazer parte depois do meu treinamento. Ele vai ser um dos materiais que vai fazer parte do treinamento, só falando de análise de mercado, na parte que vai falar só de análise de mercado e pesquisa de concorrência. Então vocês já vão ter em primeira mão isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei uma planilha que vai servir para vocês estruturarem o foco de vocês nos seus anúncios, estruturar como vocês vão fazer essa pesquisa, tá bom? Vem comigo, porque tem algumas questões, tem um bate-papo agora profundo do que você vai ter que analisar sua concorrência, e diante dessas perguntas que eu vou abrir aqui para vocês, vocês vão começar a usar essa planilha bastante. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você deve fazer é: por que você tem que analisar o mercado? É importante mesmo para você? Porque é o seguinte, eu digo para você com toda a segurança, com base nos meus exemplos, com base no meu testemunho, com base no case que a gente colocou aqui da Netflix, e com base em você ter ferramentas pagas só para te dar esse tipo de inteligência, você acha que isso não é importante para sua empresa? Você sentar e olhar a sua concorrência? Eu te digo que é. Então, agora, aperta o cinto, que agora a gente vai se aprofundar de verdade no assunto, tá bom? Quais são as perguntas que você está vendo aqui que você tem que fazer para extrair a inteligência dessas pesquisas que eu te falei? Qual o posicionamento necessário para o seu negócio? Então, a pergunta que tem que ser é: como é que o meu negócio tem que se posicionar no mercado? Tem que ter um brand, tem que ter autoridade. De cara, eu já te digo, quanto mais você focar em autoridade, muito mais fácil vai ser para você vender, seja qual for o nicho. Por exemplo, se você tem uma padaria que é referência no bairro, ela é autoridade. Então, se ela cobrar mais caro no pão, ela é autoridade naquilo porque ela faz o melhor pão. Então, entende o quanto que a autoridade, o quanto que o posicionamento faz a diferença? Outra pergunta que você tem que ter: quais são os pontos fortes dos seus concorrentes? E aqui eu preciso deixar uma ressalva muito, muito grande. É preciso que você deixe o seu ego de lado nessa hora, porque você vai se deparar com concorrentes que realmente têm um serviço de diferencial enorme comparado com o teu. E você precisa saber medir o nível de maturidade que a sua empresa está diante de todo o mercado. Então, é importante que você pontue exatamente todos os pontos fortes dos seus concorrentes. Analisa tudo, tudo. Se possível fosse, utilize até a técnica de cliente oculto. Liga, se passa por cliente, vê como que é o atendimento, vê como que eles fazem, vê como que eles explicam o serviço, vê como que eles tiram as dúvidas dos clientes. Faz o que for para você extrair o máximo de inteligência do seu concorrente, para ver o diferencial dele e depois analisa. Vamos supor que você faz venda consultiva, se passa por cliente, vê como que o seu comercial atende, vê se o seu comercial atende rápido, se não atende, se fosse um cliente leigo, se sentiria satisfeito com aquele atendimento. Então, isso vale muito a pena. Depois, você vai pontuar, isso é quase uma análise SWOT, tá? Quais são seus pontos fortes? Aquilo que você é bom, aquilo que você é bom e que de fato o seu cliente busca por aquilo, e não aquilo que você considera bom apenas de forma técnica, apenas com base na sua pesquisa de mercado. Por quê? Quando você faz essa pesquisa, você percebe que às vezes o mercado não está focando em uma determinada demanda do cliente. E aí você pode perceber que basta uma simples mudança, basta você fazer um leve ajuste, nem às vezes é tão custoso assim para ter um diferencial. E você já começa a sair na frente. No atendimento, em algum bônus que você oferece, algum brinde que você oferece, alguma praticidade que você oferece, alguma comodidade que você oferece, vai fazer a diferença.
Então, voltando no exemplo ali que a gente viu anteriormente, uma pessoa que vai pesquisar, por exemplo, por buffet para casamento na Zona Leste, o diferencial que ela vê é a localização, entendeu? Lógico que vai ter mais, né, buffets para casamento na Zona Leste, mas a localização é importante. O seu anúncio pode dar muito mais foco na localização, perto de você, o melhor serviço perto de você, descubra o melhor serviço de buffet da Zona Leste. Saiba por que você está contratando o melhor buffet da Zona Leste. Olha só isso. Olha só, copy, como está super bem focado, e você prepara um site para isso. Uma estrutura persuasiva só com base nesse diferencial. Isso é muito importante. Pontue os diferenciais dos seus concorrentes. Pontue também os seus diferenciais de concorrentes. E avalie se de fato isso é importante, eu já falei aqui, avalie se isso é realmente, se esse diferencial é realmente de valor para o seu cliente, não apenas para você, entende? E a pergunta-chave, por que o seu cliente, diante de toda a sua pesquisa, compraria de você ao invés do seu concorrente? E aqui está o ponto chave dessa aula, o ponto que vai diferenciar os homens dos meninos. Por quê? Responder essa pergunta, se você nunca passou por esse processo, vai ser realmente desafiante. Por quê? Vai acontecer que você vai ver que você está muito discrepante em relação à qualidade que seus concorrentes oferecem. E aí você tem que se perguntar, por que ele compra de mim? Qual é o meu diferencial para ele? Essa vai ser uma pergunta que você vai realmente se pôr no lugar do cliente e vai ver realmente o seu diferencial de mercado, entende? Isso vai te preparar de uma forma grandiosa a reconhecer o seu nível de maturidade de mercado. Isso vai te ajudar a pegar a sua equipe, o seu comercial, o seu marketing, ou a agência que trabalha com você e falar, ó, a gente precisa ir nesse rumo. Os meus clientes vão comprar de mim por conta disso. Esse é o meu diferencial. É isso que eles vão ver em mim, que eles não vão ver nos concorrentes. Então, a gente vai focar a nossa comunicação agora nisso. Quando você for fazer sua campanha, dependendo do seu tipo de diferencial, isso vai estar na copy do seu anúncio, isso vai estar no seu site, isso vai ser o que pode fazer os olhos dos seus clientes, do seu potencial cliente, do seu prospecto, saltar para você diante dos seus concorrentes. Então, tendo maturidade para isso, você vai muito longe mesmo. Entendeu? Então, esse é um dos motivos do porquê você tem que analisar a concorrência. E não para por aí. Quando você fizer aquelas pesquisas naquelas ferramentas, outra coisa que você precisa identificar: quem são os seus concorrentes? Quantos são seus concorrentes? Quais são os tipos de concorrentes? Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, mas vamos supor que eu estou vendendo algum curso, não agora, mas para frente a gente vai lançar em um curso aí, um curso junto com uma mentoria, né, para quem quer aprender Google Ads, para quem quer aprender a fazer marketing de uma forma mais sólida e com resultados, mas vamos supor que hoje eu vendo curso, então eu tenho concorrentes diretos, né? Claro, se eu vendo na internet, se eu vendo de forma online, concorrentes diretos que também vendem curso, mas tem concorrentes que não são concorrentes diretos, mas são concorrentes por solução. Então, por exemplo, pode ser uma assessoria de marketing, a pode ser uma outra agência de marketing digital que concorre comigo, porque a pessoa pode optar por fazer ou pode optar por pagar alguém para fazer. Não sei. Vê quais são os seus concorrentes. Quais são os concorrentes que mais são aquela pedra no seu sapato, direta ou indiretamente. Você pode até classificar assim, quais são os 3 concorrentes diretos, quais são os 6 concorrentes por solução, não é? Por exemplo, você tem um espaço de CrossFit e você concorre com outros espaços de CrossFit da sua região, mas você tem também as academias mais tradicionais, né, que você tem que puxar o ferro, você tem que fazer a bicicleta, enfim, tem essa diferença. Você repara que o público é o mesmo, é um público que busca a boa forma, que valoriza a boa forma, que valoriza ter o corpo que sempre sonhou, mas a forma, o método para alcançar aquilo é diferente. E às vezes é uma pessoa que também concorre com, e você vai perceber que você concorre também com cápsula de emagrecimento, você concorre com um spa, com e-books de dieta, com nutricionista, né? Quem sabe nutricionistas também, nutrólogos. Então você tem aí uma
gama de pesquisa só nessa primeira pergunta para você fazer e deixar tudo isso bem claro na sua mente. A outra pergunta, a outra coisa que você tem que fazer quando for analisar a concorrência, analise o site, analise a página de vendas, analise a landing page, quais são os argumentos que estão presentes, quais são os elementos que ele usa de persuasão, não só os textos, às vezes é uma imagem, se ele usa prova social, se ele tem uma FAQ respondendo todas as principais dúvidas e objeções do cliente no final do site. Observe as cores utilizadas. A cor faz diferença, gente, faz diferença. Às vezes um botão laranja você substitui por um verde, dá mais conversão. É incrível isso. Principalmente se você sabe Google Optimize, né? Depois você pode dar um Google aí, Google Optimize, uma ferramenta utilizada para você fazer teste AB, fazer comparação de páginas. E ela vai dizer se a sua página realmente está uma bosta ou não. Você cria duas páginas iguais com os mesmos argumentos. Troca a cor daquilo, troca a cor do outro, sobe campanha. Uma tem mais conversão que a outra, mas são essencialmente a mesma. Você só mudou a cor do botão, só mudou a cor do banner, só mudou o header do site, o cabeçalho do site. Então, tudo isso faz a diferença, sabe? Qual é a comunicação que o seu concorrente faz? Ele está abordando a dor? Ele está abordando o desejo? Quais são os argumentos de venda dele, sabe? Qual é a principal ideia central do site dele? Se a comunicação dele tende a ir para um caminho de dor, se a comunicação dele tende a ir para um caminho de desejo, para um caminho onde ele faz a pessoa sonhar, ela faz aquela ponte ao futuro, caramba, eu tô desse jeito, exemplo da academia de novo, cara, hoje eu tô gordo, hoje eu tô acima do peso, eu não tô contente com o meu corpo, eu me sinto feio e eu quero ser assim, eu quero ser mais atraente, eu quero ter o corpo que eu quero. Então você vê se ele tá indo e faz a pessoa levar até a essa transformação, sabe? Veja onde, também isso é importante, olha as redes sociais, vê se eles fazem anúncios nas redes sociais, como é o post deles, o que é o argumento do post deles, quais são as hashtags que eles usam, como eles fazem anúncios, que horas os anúncios aparecem para você. Então, tudo isso você vai usar aquelas ferramentas, você vai usar o planejador de palavras-chave e você vai começar a anotar tudo isso, você vai começar a montar aquela planilha com base nessas informações. E uma última dica, tá? Antes de ensinar como você vai colocar tudo isso na planilha. Veja a análise dos clientes. O Google Meu Negócio, eu tenho uma ressalva com relação ao Google Meu Negócio. Por quê? Às vezes os depoimentos são de pessoas que trabalham, são funcionários, então você tem que tomar um certo cuidado, tá bom? São de pessoas conhecidas que vão fazer aquela avaliação 5, 3, 4 estrelas, não sei, mas toma cuidado quando você for a análise do Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu quero ver supermercado perto de mim. Essa faixa de pesquisa que aparece aqui com fotos é o Google Meu Negócio. Então, por exemplo, você vê aqui que ele tem algumas avaliações. Top, melhor pão de coco do mundo, bom lugar para fazer suas compras. As coisas têm um preço absurdo, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa que está fazendo aqui o comentário é uma pessoa que é funcionário, é parente de um dos donos do supermercado, nesse caso, nesse contexto, e vai lá pôr uma avaliação boa, né? É o mercado, é a mercearia ali da esquina, por exemplo, e às vezes o cara põe o melhor preço de toda a região. Pô, mas não tem nenhum outro supermercado na região, é o melhor pão. Você tem certeza que é o melhor pão, realmente? Então, todos esses questionamentos servem para você servir como base, estruturar a fundo mesmo, todos esses diferenciais, tá bom? Essas perguntas aqui, eu vou deixar também o link para download, que vai te auxiliar a preencher a sua planilha, porque essas perguntas, e qual mais você julgar relevante, vai fazer você montar e tabelar a sua planilha de uma forma mais concisa. Você vai saber qual informação você tem que buscar. E com o tempo, você vai ser cada vez mais preciso. E você vai ver que parte dessa pesquisa de análise de mercado e concorrência já é também a sua pesquisa de persona. E quando se fala de persona, se fala em vendas. Guarde bem essa palavra. Quando se fala de persona, se fala em vendas. Então, não perca a nossa próxima aula de persona, pelo amor de Deus. Aliás, não perca nenhuma dessas aulas de nível estratégico. Quando a gente chegar na parte prática,
meu querido, você já vai chegar igual uma bala na rede de pesquisa. Vai chegar igual bala, já sabendo para onde você tem que ir e aonde e o que você tem que fazer, tá bom? Então, essas são as perguntas. Eu vou dar uma ajeitada, né? Porque eu me baseei essas perguntas com base no roteiro que eu fiz aqui para o canal. Vai ficar tudo bonitinho, eu vou deixar lá uma página de captura. Não se preocupe, eu não vou te vender nada, tá bom? Vou deixar ali uma página de captura bonitinha, porque é para quem vai realmente fazer, é para quem vai sentar, vai colocar o bumbum na cadeira e falar, não, hoje eu vou avaliar meu mercado e vou anotar tudo, tá bom? Então, agora você já entendeu qual vai ser as ferramentas, você já entendeu o que você tem que analisar, e agora você vai pegar toda essa inteligência e vai finalmente estruturar no seu negócio. E para fazer isso, eu preparei uma super planilha para vocês aqui, no capricho, e a gente vai começar da seguinte maneira. Parte dessa planilha você já pode já ir preenchendo agora e nas aulas que vão ter, ela vai abranger bastante. Por hora, você vai vir aqui nessa aba concorrentes. E aqui vai ser o seguinte, tá? Qual vai ser a metodologia aqui por detrás? Você vai analisar o seu nicho e você vai separar aqui 3 concorrentes, os 3 principais diretos dos seus concorrentes, ou deixei aqui um quarto opcional, tá? Cada uma dessas colunas vai ser um concorrente que você vai analisar. E fique à vontade para você colocar as informações que você quiser dentro desses quadradinhos, tá bom? Ele vai dar uma quebrada, né? Eu vou deixar essa para deixar quebrada. Se não ficar com as informações quebradas, você vem aqui em formatar, ajuste, clique em ajustar, que ele vai quebrar as informações para sua planilha ficar mais organizada aqui, mais organizada possível. Então, por exemplo, você vem aqui no concorrente 1, essa coluna, então você vai vir aqui e vai pesquisar todas as informações dos seus concorrentes 1. A primeira coluna você vai colocar todas as fraquezas, e em cada uma das fraquezas, você vai vir aqui e vai colocar de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, o quanto você acha aquilo importante para o seu cliente, o quanto numa escala de 0 a 10 o seu cliente vai dar valor para aquilo, tá bom? Se você nunca vendeu, se você está novo no mercado, ou nunca fez uma campanha, nunca fez uma venda na campanha, você pode começar com algumas estimativas com base naquilo que você já tem. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, sei lá, oferece, por exemplo, entrega grátis. Vamos supor que esse é o diferencial do seu mercado, ou qualquer que seja o seu mercado. Ah, não, aqui seria a força, né? Não oferece grátis. E aqui você vai colocar, vamos supor, por exemplo, a sua força. Ofereço, perdão, aqui você vai colocar alguma força do seu concorrente, tá? Preços mais baixos e tem maior, vamos supor que é um mercado, tá? Por exemplo, maior espaço com estacionamento. Então você tem aqui, fraqueza, não oferece frete grátis, ou entrega grátis. Força, preços mais baixos e tem maior espaço com estacionamento. E você vai pontuar aqui o quanto esse diferencial representa em comparação com o seu negócio, qual é a força que tem, tanto para você, mas principalmente pensando do ponto de vista do seu cliente, tá? Quanto que isso representa para o seu cliente? Representa 9, beleza. Então, eles têm uma fraqueza pesada. Porém, a força deles de ter um amplo espaço com estacionamento pode ser algo difícil de bater, é algo já mais estrutural. Então, você pode colocar aqui, deixa eu centralizar aqui, colocar uniforme, né? Que a pessoa aqui tem toque, né? Tem 10, opa, porque se eu quiser ter esse diferencial, cara, eu preciso fazer não sei quantos X de vendas, eu preciso ter um X faturamento por mês, eu preciso ir pesquisar um galpão novo, colocar prateleiras novas, eu preciso ter um espaço de estacionamento, para mim chegar nesse diferencial vai ser muito custoso. O que eu posso fazer agora? Eles não oferecem frete grátis. Eu vou oferecer frete grátis. Eles oferecem frete grátis, eu não ofereço frete grátis. E de todos os diferenciais que eu consegui ver neles, o que eu posso fazer é esse. Então, eu vou colocar esse diferencial também. Então, aqui você vai mapear o nível, o que e o nível de força que cada fraqueza e força dos seus 3 principais concorrentes têm. Então, fique à vontade, você não precisa preencher isso tudo de uma vez, tira uma vez por mês e preenche essa planilha. Sugiro que no momento que você estiver vendo essa aula, você baixe, já tira um dia dessa semana e preencha todas essas
com o máximo de informação, enriqueça com o máximo de informação isso daqui, tá? Essa classificação é importante. Isso vai te dar um nível, é uma forma de metrificar o quão aquele diferencial é importante para a tua empresa, tá bom? E aí você vai analisar aqui só os seus concorrentes. Começa pelo seu concorrente mais forte, depois você vai vir para o seu segundo concorrente, seu terceiro concorrente e um quarto concorrente, caso você queira ou não. Mas acredito que os três já está de bom tamanho, aqui eu deixei até como opcional, caso você prefira, tá bom? Na segunda aba, aqui, eu dividi já em duas colunas para você. Então, o que acontece? Minhas forças, mesma coisa. Na segunda aba, você vai tratar só da sua empresa. O que você vai poder fazer em comparação com seus três concorrentes da aba anterior? Quais são as suas forças? E você vai elevar aqui, vai dar um nível de 1 a 10, numa escala de 1 a 10, quais são as suas forças. E aqui você vai pontuar quais são as suas fraquezas e vai novamente, deixa eu colocar aqui para o ladinho, vai pontuar novamente numa escala de 1 a 10, o quanto essa fraqueza e o quanto essa sua força tem relevância para o seu negócio, tem relevância para o seu mercado. E se, novamente, se isso é um diferencial que vai fazer o seu cliente comprar de você, tá bom? A última aba, e é uma das que eu vou considerar já meio que uma pré-definição de persona, essa última aba você vai utilizar exclusivamente no planejador de palavras-chave do Google e pesquisas do Google. E eu vou te dar aqui uma última dica, tá? YouTube, tá bom? Então você vai pesquisar no YouTube se tem alguém, dependendo do seu nicho, que produz conteúdo sobre isso, se seu concorrente já produz conteúdo, se ele produz vídeos, e uma última sacada. Vamos lá. Primeiro, seu concorrente 1, quais são as palavras-chave que você vai pesquisar no planejador, no Google e no YouTube, e você vai colocar aqui. Vai pontuar todas indiscriminadamente. A gente não vai avaliar ainda se elas são boas, se elas são ruins. A gente vai ter, então, uma outra aula a respeito disso, tá bom? Por hora, o que eu quero que você tenha aqui é o seguinte: clareza de mercado. Você vai saber especificamente quais são os seus concorrentes, vai pontuar o nível e com precisão a força de cada um deles em comparação com o seu negócio. Aqui é parecido com a primeira aba, você vai usar isso para os seus três concorrentes, que é o que eu sugiro, um quarto, se for opcional. Se quiser, depois você só copia e cola e cria um quinto, cria um sexto, caso seja um mercado muito concorrido. Mas eu acredito que mesmo um mercado muito concorrido, você pode pontuar, então, os 3, 4 principais que você considerar relevantes, tá bom? E o que acontece é o seguinte: com isso tudo em vista, você já tem a minha metodologia para estruturar todo esse planejamento. Todo esse planejamento que vai ser utilizado em forma persuasiva, de forma a já definir uma segmentação de campanha, a forma de definir quais são as palavras-chave que você vai usar, quais são os argumentos de venda que você vai utilizar, e se isso casa ou não com o desejo ou a dor que o seu cliente tem e que você pode resolver, ou aquilo que ou a transformação que você se propõe a entregar para o seu cliente, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Ela foi muito densa. Essa forma de estruturar a sua análise de concorrência vai ser muito útil. Tem mais materiais vindo, que esse aqui é só o primeiro, tá bom? Disso aqui você vai começar a fazer a pesquisa de persona, onde você vai ter uma outra. Acho que eu vou fazer. Eu vou preparar em forma de planilha como é que você vai estruturar a sua persona. Não é gerador de persona, pelo amor de Deus, não se foca em gerador de persona, mas isso já é o começo da sua persona e o começo da sua análise e pesquisa de mercado. Passa por cada uma dessas abas, passa por cada uma delas para te dar uma visão profunda daquilo que seu concorrente está fazendo. E, por favor, se você chegou até aqui, compartilhe esse conteúdo. Eu sei que eu preparei um conteúdo muito denso, eu sei que eu preparei, eu sei que eu falei muito das ferramentas, eu sei que eu falei, mas essa planilha é a chave, porque você vai ter uma noção intencional do quão importante está
do quão relevante é você diante dos seus concorrentes, o quão relevante é os seus concorrentes para você de forma precisa e o porquê isso vai te dar resultados lá na frente. Assim, galera, eu poderia fazer só uma aula só para te ensinar a criar campanha, mas isso não iria te enriquecer. Isso não vai tornar você um estrategista. Você vai subir a sua campanha e depois vai ficar perguntando como é que eu faço. Não que seja problema perguntar, tá? Mas você vai ficar sempre dependendo de alguém te orientando. E essa é a base de tudo. Essa é a sua base. Aonde você está, quem você é, para quem você quer vender, quem são as opções que seu cliente tem no mercado. E como é que você vai fazer para se destacar nesse mercado, entendeu? Alguns de vocês vão travar. Se você fizer esse exercício, vocês vão reparar que vocês vão travar. Parece besta o que eu estou falando, mas alguns de vocês vão travar. Vão travar já nas perguntas e vão travar ao tentar preencher a planilha. E isso vai ser normal. E você vai perceber que isso que eu te passei é tão profundo que na hora que você conseguir achar o seu diferencial, que vai levar tempos de pesquisa para você achar seu diferencial, ou às vezes você até tem seu diferencial, mas você não sabe ver o ponto fraco do seu concorrente, sabe? Às vezes ele já tem o ponto fraco que você está explorando, mas você não sabe que você está explorando. Você não coloca a sua comunicação focada naquilo. Então, é importante para você, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve. Esse conteúdo foi muito denso, eu sei, não é fácil de digerir, é muito detalhe para explicar a respeito das ferramentas, eu sei, mas com o tempo, essa rotina vai ficar super, super fácil para vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês agora na próxima aula de persona. Não percam essas aulas, pelo amor de Deus. A gente já está chegando na parte prática, na parte que a gente vai criar a campanha, e você vai ver que depois que você passar por esse crivo, pesquisa, persona, palavras-chave, sua campanha vai ficar muito mais fluida, muito mais assertiva, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tamo junto. Valeu.